Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa também o sininho das notificações. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos times mais tradicionais da história do futebol do Amazonas, a Rodoviária. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! Existem vários clubes de futebol que foram formados a partir de associações de trabalhadores. Como até antes do governo de Juscelino Kubitschek, em meados de 1950, o principal meio de transporte no país era o trem, nada mais normal do que o surgimento de vários clubes ferroviários. Como exemplo, temos o Ferroviário do Ceará, a Ferroviária de Araraquara, a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, o Operário Ferroviário do Paraná, além de outros que já estão extintos, como o Ferroviário do Recife, o Ferroviário de Natal, o Ferroviário de São Luís, o Ferroviário de Maceió, o Ferroviário de Curitiba e outros. No exterior também temos exemplos como o Locomotive de Moscou e o Ferrocarril da Argentina, entre vários outros. Com a expansão das estradas no Brasil a partir dos anos 60, nada mais normal do que a criação de um clube que representasse a categoria dos trabalhadores rodoviários. Foi nesse sentido que em Manaus, capital do Amazonas, foi fundada em 20 de janeiro de 1960 a Associação Atlética Rodoviária do Amazonas, clube fundado por trabalhadores do antigo Departamento de Estradas e Rodagem do Amazonas, DERAM. O futebol chegou em Manaus ainda na primeira década do século passado, e o campeonato amazonense é disputado desde 1914, e de lá para cá, entre os clubes mais vencedores e tradicionais do estado, podemos citar o Nacional, 43 vezes campeão, o Rio Negro com 17 taças, e o Fast Clube e o São Raimundo com 7 taças cada um. Outros clubes de Manaus venceram o campeonato amazonense até que em 2005, pela primeira vez, um time do interior levantou a taça, o Grêmio Coariense, da cidade de Coari, tendência que voltou a se repetir em 2010, 2011 e 2020 com o Penarol de Itacoatiara, em 2013 com o Princesa dos Solimões de Manacapuru e em 2008 com o Holanda de Rio Preto da Eva. O ápice do futebol amazonense se deu entre as décadas de 1960 e 1980, quando os jogos clássicos entre as equipes de Manaus davam, às vezes, mais público do que jogos dos grandes times do país, principalmente depois de 1970, com a inauguração do estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão, com capacidade para 31 mil torcedores, estádio que foi demolido para dar lugar à Arena da Amazônia, com capacidade de 44 mil torcedores, e inaugurada para a Copa de 2014. Grandes craques do passado já atuaram no futebol do Amazonas, como o volante Clodoaldo, campeão da Copa de 70 com o Brasil e que em 81 vestiu a camisa do Nacional. O também tricampeão mundial Dadá Maravilha, que jogou pelo Nacional em 84. O também tricampeão mundial de 70 Jairzinho, que jogou no Fast Clube em 79. Toninho Cerezo, que jogou no Nacional em 73. Paulo Isidoro, no Nacional de 74. E Túlio Maravilha, que defendeu o Fast Clube em 2006. A Associação Atlética Rodoviária do Amazonas possuía uma camisa muito estilosa, idêntica à do Grêmio de Futebol porto-alegrense. A torcida do Inter achou um nojo, mas tudo bem, gosto não se discute. O clube permaneceu amador por 9 anos, até que em 1969 se inscreveu pela primeira vez para a disputa do Campeonato Amazonense, no qual terminou em 5º lugar entre 8 participantes, e viu o Nacional ficar com a taça. Em 70, a Rodoviária evoluiu, foi terceira colocada entre 8 participantes e viu o Fast Clube ser campeão. O Ferroviário do Ceará, em fins de 1970, faria uma excursão a Manaus, mas na última hora ela foi cancelada. Então, a Federação Amazonense de Futebol reuniu seus 8 filiados e organizou o Torneio Flaviano Limonge. A Rodoviária já estreou na fase semifinal, e nela enfrentou o Olímpico e venceu por 2-1. Gols de Valtinho e Almir para a Rodoviária e Luiz Dark marcou para o Olímpico. A final foi diante do Fast Clube no dia 8 de dezembro. A Rodoviária e Fast Clube empataram em 0-0, mas nos pênaltis a Rodoviária venceu por 4-1 e conquistou o título com o time que tinha Eustáquio, Brito, Luizinho, Zé Maria e Mário, Luiz Carlos e Ângelo, Almir, Zezé, Valtinho e Santiago. Em 71, no Campeonato Estadual, a Rodoviária foi ainda mais além. Venceu um turno, o que lhe deu direito a disputar as finais do campeonato,
onde teria que duelar contra o vencedor do outro turno, que foi o Fast Club. Depois de 2 empates em 0-0, a Rodoviária perdeu o terceiro e decisivo jogo e teve que se contentar com o vice-campeonato. O Fast Club, por ter sido campeão, teria vaga garantida no Campeonato Brasileiro da Série B do ano seguinte. Porém, o Fast Club não se interessou pela disputa e a vaga caiu no colo da Rodoviária. O time fez apenas 2 jogos. Perdeu os 2 jogos para o Clube do Remo, 1-0 gol de Rubilota e 4-2 gols de Tito, Rubilota, Alcino e Tarciso para o Remo e Paulo Borges e Hércules para o time amazonense. Ambos os jogos foram em Belém por questões logísticas e o time paraense seguiu na competição. Em 1972, o time ficou em 4º lugar e viu o Nacional ficar com a taça. Mas em 1973 a coisa seria diferente. O campeonato contou com 8 equipes, além da Rodoviária, jogaram o América de Manaus, o Nacional, o Fast Club, o Olímpico, o Rio Negro, o São Raimundo e o Sul América. No primeiro turno, as 8 equipes jogariam todas contra todas em turno único. O primeiro colocado, ao final, seria decretado campeão do primeiro turno e vencedor da Taça Amazonas e também garantiria vaga na decisão do campeonato. Os 2 últimos colocados desse primeiro turno não jogariam o segundo turno. Lembrando que naquela época do Amazonas ainda não tinha segunda divisão. No segundo turno, os 6 times participantes também jogariam no sistema de todos contra todos e o primeiro colocado seria o campeão do turno e jogaria a decisão do campeonato contra o campeão do primeiro turno. A estreia da Rodó, como era chamada, ocorreu no dia 18 de fevereiro de 73, no estádio Parque Amazonense, diante do São Raimundo. Ronildo abriu o placar para o São Raimundo, mas a Rodoviária empatou com o Santos, terminando o jogo empatado em 1-1. A Rodoviária jogou com Toinho, Dirley, Joaquim, Walter e Theo, Mário Bacuri e Wilson Lopes, Laércio, Santos, Julião e Santiago. Já o São Raimundo jogou com Dicica, Calderaro, Paulinho, Djair e Araim, Adonias e Almir, Gesta, Saúba, Ronildo e Flávio. Para o jogo da segunda rodada, o treinador da Rodoviária, Edmilson Oliveira, teria à sua disposição 2 novidades. O goleiro Iane, vindo do Nacional, e o volante Carlitinho, que estava no Clube do Remo. No dia 18, pela segunda rodada, no estádio Vivaldo Lima, Rodoviária e Fast Club não saíram do 0-0. O Fast, que inclusive perdeu um pênalti, jogou com Borrachinha, Olaci, Zé Carlos, Zequinha e Almir, Zezinho e Rolinha, Paulo, Edson Piola, Nilson e Muniz. A Rodoviária jogou com Iane, Dirley, Joaquim, Walter e Zequinha, Mário Bacuri e Carlitinho, Laércio, Santos, Wilson Lopes e Julião. Aqui podemos ver 2 fotos do jogo entre Fast Club e Rodoviária. Pela terceira rodada no dia 25, no estádio Vivaldo Lima, a Rodoviária enfrentaria a equipe do Nacional. A novidade seria a estreia do jogador Mesquita, que no ano anterior havia sido campeão amazonense pelo Nacional. Laércio abriu o marcador para a Rodoviária, que teve chance de aumentar numa cobrança de pênalti, mas desperdiçou. Logo depois, o Nacional chegou ao empate com o Zé Eduardo, e o jogo terminou com empate em 1-1. A Rodoviária jogou com Iane, Mesquita, Joaquim, Walter e Theo, Mário Bacuri e Carlitinho, Laércio, Santos, Wilson Lopes e Julião. O Nacional jogou com Procópio, Flávio, Valdomiro, Fausto e Luiz Florencio, Toninho, Cerezo e Ângelo, Zé Eduardo, China, Careca e Louro. Pela quarta rodada no dia 8, o time da Rodoviária entraria em campo para enfrentar a equipe do Rio Negro. O clima em Manaus era até de gozação, pois a Rodoviária só empatava. Do lado do Rio Negro, o clima era de otimismo. Tanto que no Jornal do Comércio de Manaus, saiu no dia do jogo uma charge na qual o Galo, mascote do Rio Negro, dava uma faixa de campeão dos empates à Formiguinha, que era a mascote da Rodoviária. Pois não é que a Formiguinha comeu o Galo? A Rodoviária venceu o Rio Negro por 2-0 no Vivaldo Lima. Gols de Laércio e Zezé, que havia entrado no lugar do próprio Laércio. A Rodoviária jogou com Iane, Dirley, Joaquim, Mesquita e Theo, Mário Bacuri e Carlitinho, Laércio, Wilson Lopes, Julião e Santiago. O Rio Negro jogou com Neri, Pedro Hamilton, Casemiro, Elito e Zé Raimundo, Marinho e Bahia, Silvinho Ferreira, Jorge Cuica e Sarão. O fato curioso da partida ficou por conta de 2 jogadores do Rio Negro que antes da partida começar foram lá na Barra, onde ia ficar o goleiro da Rodoviária, e jogaram lá umas balinhas lá discretas. Os repórteres, curiosos como ninguém, foram até lá e desembrulharam uma por uma. Sabe o que tinha dentro?
Tinha o nome do time da Rodoviária, o nome do treinador e o nome de todos os jogadores da Rodoviária. O que levou a suspeitas por parte de alguns jogadores do Rio Negro da utilização de forças ocultas, magia, para tentar vencer a Rodoviária. A mídia divulgou que o feitiço virou contra o feiticeiro, pois foi o, entre aspas, feitiço, na mesma barra que a Rodoviária fez os 2 gols da vitória no segundo tempo. Pela quinta rodada, a Rodoviária enfrentou a equipe do Sul América no estádio Vivaldão no dia 1º de maio. A Rodó venceu por 4-0, 3 gols de Julião e 1 de Laércio. A Rodoviária jogou com Iane, Dirley, Mesquita, Walter e Zequinha, Mário Bacuri e Carlitinho, Laércio, Wilson Lopes, Julião e Santiago. Já o Sul América jogou com Toinho, Jeová, Maravilha, Ademir e Neverton, Dorval e Barroso, Senna, Raimundinho, Hélio e Naninho. Pela sexta rodada, a Rodoviária enfrentou no dia 6 de maio a equipe do Olímpico no Vivaldo Lima. O time dos rodoviários venceu pelo placar de 1-0, gol de Julião cobrando pênalti. A Rodoviária entrou em campo com Iane, Mesquita, Joaquim, Walter e Tel, Tadeu e Carlitinho, Zezé, Wilson Lopes, Julião e Santiago. O Olímpico jogou com Silvio, Nivaldo, Ney, Valdir Santos e João Pereira, Amaro e da Silva, Vandir, Dinho, Diquinho e Augusto. A sétima e última rodada do turno foi jogada no dia 9. E no Vivaldão, a Rodoviária venceu o time do América de Manaus por 2-0. Gols de Wilson Lopes e Santos, que havia entrado no lugar do próprio Wilson Lopes. O time tricolor jogou com Iane, Dirley, Joaquim, Walter e Tel, Mesquita e Carlitinho, Zezé, Wilson Lopes, Julião e Santiago. O América de Manaus atuou com Dudu, Paulo Santos, Wilkens, Ponga e Rezende, João da Mata e Amaral, Nido, Rui, Adilson e Antônio Maria. A Rodoviária conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Amazonense e conquistou a Taça Amazonas, ao encerrar em primeiro lugar com 11 pontos. O Nacional ficou em segundo com 10, em terceiro o Fast Clube com 10, em quarto o Olímpico com 7, em quinto o Rio Negro com 7 e em sexto São Raimundo com 6. Sul América e América, sétimo e oitavo colocados com 3 e 2 pontos respectivamente, foram eliminados e não disputaram o segundo turno. A estreia da Rodoviária no segundo turno se deu no dia 10 de junho, no Parque Amazonense contra o Fast Clube. O Fast venceu por 1-0, gol do atleta Márcio. A Rodoviária jogou com Iane, Mesquita, Joaquim, Walter e Tel, Tadeu e Sudaco, Zezé, Wilson Lopes, Santos e Julião. O Fast Clube entrou com Borrachinha, Olaci, Zé Carlos, Zequinha e Almir, Zezinho e Rolinha, Ivo, Márcio, Nilson e Muniz. A segunda rodada foi no dia 14 e a Rodoviária venceu o Olímpico no estádio da Colina 1-0, gol de Roberto. Os jogos não mais seriam no Vivaldão, pois o estádio estava passando por reformas no gramado. A Rodoviária jogou com Iane, Mesquita, Joaquim, Walter e Tel, Tadeu e Sudaco, Zezé, Wilson Lopes, Roberto e Julião. O Olímpico jogou com Silvio, Nivaldo, Nel, Valdir Santos e João Pereira, Amaro e da Silva, Evandro, Dinho, Diquinho e Silva. No dia 27 foi dia de enfrentar o Nacional no estádio da Colina. O Nacional acabou vencendo por 1-0, gol de Serginho. Eis aí uma foto da partida. A Rodoviária jogou com Iane, Mesquita, Joaquim, Walter e Tel, Sudaco e Tadeu, Zezé, Wilson Lopes, Roberto e Julião. Já o Nacional entrou em campo com Délcio, Flávio, Luiz Carlos, Tião e Florencio, Toninho Cerezo e Eurico, Serginho, China, Ângelo e Reis. A quarta rodada foi no dia 8 de julho no Parque Amazonense e a Rodoviária enfrentaria o Rio Negro. Saiu inclusive uma charge no jornal, com o treinador da Rodoviária dando um esporro na formiguinha. Afinal, em caso de derrota, já era o turno para a Rodoviária. A Rodoviária perdeu para o Rio Negro por 3-0, que marcou com 3 gols do jogador Osmar. Não sei porquê, mas os jornais da época não deram as escalações. No dia 12, pela quinta e última rodada, a Rodoviária duelou diante do São Raimundo, no estádio da Colina. A Rodoviária venceu por 4-3, gols de Laércio, 2 vezes, Santiago e Domingos, enquanto que para o chamado Tufão da Amazônia, houve 3 gols do atacante Gesta. A Rodoviária jogou com Toinho, Dirley, Alves, Mesquita e Zequinha, Mário Bacuri e Marcos, Laércio, Carlitinho, Domingos e Santiago. Já o São Raimundo jogou com Arife, Calderaro, Paulinho, Zezinho e Otávio, Adonias e Saúba, Gesta, Gedir, Edson e Dico. O campeão do segundo turno foi o Rio Negro, que encerrou em primeiro lugar com 9 pontos,
seguido pelo Fast Clube com 8, pela Rodoviária, terceira colocada com 4, pelo Olímpico, quarto colocado com 4 pontos, pelo Nacional, quinto com 4 e pelo São Raimundo, sexto com apenas 1. As finais foram disputadas entre os campeões de cada turno, Rio Negro e Rodoviária. Seria a melhor de 3 pontos, lembrando que naquela época a vitória valia 2 pontos. O primeiro jogo foi no dia 5 de agosto, no estádio da Colina. A Rodoviária venceu o Rio Negro por 1-0, gol do jogador Sudaco. A Rodoviária jogou com Yane, Dirley, Joaquim, Theo e Zequinha, Mário, Bacuri e Sudaco, Laércio, Zezé, Julião e Santiago. O Rio Negro jogou com Clóvis, Pedro Hamilton, Elito, Biluca e Nonato, Denilson, Mário Vieira e Jorge Cuica, Pelezinho, Osmar e Sarão. O Rio Negro teria agora que vencer a segunda partida para forçar a realização da terceira. Para a Rodoviária, o empate já bastava para ficar com a taça. O segundo jogo ocorreu no dia 8, também no estádio da Colina. Rodoviária e Rio Negro empataram em 1-1, com Laércio marcando para a Rodoviária e Ferreira marcando para o Rio Negro. Com o resultado, a Rodoviária conquistava o inédito título do Campeonato Amazonense. A Rodoviária foi campeã amazonense de 73, com Yane, Dirley, Joaquim Alves e Zequinha, Tadeu e Sudaco, Laércio, Julião, Zezé e Santiago. O Rio Negro atuou com Clóvis, Pedro Hamilton, Casemiro, Biluca e Nonato, Denilson e Mário Vieira e Jorge Cuica, Rolinha, Almir e Orange. Em 74 e em 75, a Rodoviária não jogou o Campeonato Amazonense devido a problemas nas condições financeiras, justamente um ano após o seu primeiro e único título. Em 76, a Rodoviária voltou, foi quarta colocada em um campeonato que contou com 8 participantes. No dia 18 de julho de 1976, após derrota de 2-1 para o São Raimundo, a Rodoviária fez o seu último jogo da história. O DERAN, órgão que administrava o clube, em 77 foi fechado, e junto com ele, um clube que marcou história no futebol do Amazonas. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história de um dos clubes mais tradicionais da história do futebol do Amazonas, a Rodoviária. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!